O tema do estudo bíblico de hoje é reverência na igreja. E o verso inicial nos diz assim: pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Hebreus capítulo 2, versículo 28. Então aqui a palavra de Deus está nos ensinando que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Que reino é esse? O reino de Deus. Mas você se lembra do que o Senhor Jesus disse? O reino de Deus ele tem que nascer primeiramente aonde? Dentro de nós. Dentro de vós. Né? Então esse reino que nós recebemos. Então se nós recebemos o reino de Deus, esse reino não pode ser abalado, significa que nós também não podemos ser abalados se temos em nós o quê? O reino de Deus. Correto? E o que é o reino de Deus? Como nós podemos ter em nós o reino de Deus? Como o reino de Deus se manifesta em nós? Isso precisa de duas coisas. Primeiramente, o conhecimento da palavra. E a segunda coisa é a prática desse conhecimento que adquirimos. Assim o reino de Deus ele se manifesta através de nós. Ele nasce dentro de nós. E essa atitude, de acordo com a palavra de Deus, são os frutos desse reino. Né? Pelo que recebemos nós um reino que não pode ser abalado. Por que ele não pode ser abalado? Porque ele está alicerçado sobre o quê? A rocha, que é Jesus. Então vai vir a tempestade, vai vir as águas contra esse reino, mas não vai derrubá-lo, porque ele está alicerçado sobre a rocha, que é Cristo. Retenhamos a graça, o favor imerecido, o bem imerecido que Deus faz a cada um de nós. Né? É o perdão que Deus nos dá a partir do momento que nós reconhecemos o nosso erro e voltamos atrás e nos arrependemos. É a graça de Deus. O bem, a bondade que cada um de nós aqui temos na nossa vida, não é porque Deus acha você mais bonito, ou que você é uma pessoa boa. Não existe nada disso em nós. O que existe na vida de cada um de nós, até naquele que não serve a Deus, aquele que não crê em Deus, é a graça. É o bem merecido que Deus faz ao homem. A graça de Deus ela está sobre toda a humanidade. E a maior manifestação da graça de Deus no mundo é a oportunidade que Deus dá a todos os seres humanos, independente de cor, raça, religião, nação. É a oportunidade que Deus dá de conhecer a verdade, de conhecer a Jesus e alcançar a salvação por intermédio dele. Então, que tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Você serve a Deus agradavelmente? É agradável para você vir à casa do Senhor? É agradável para você guardar o sábado? Ou o sábado é um peso na sua vida? Você faz isso, é uma coisa que fica doido quando o sábado começa, ao ponto só, fica doido que ele acaba. A palavra do Senhor nos ensina, nós devemos servir a Deus agradavelmente. Se existe alguém que tem essa conduta, é porque ela ainda não é convertida. É porque é uma pessoa que ainda não entendeu a proposta de Deus. É uma pessoa que ainda não compreendeu o Evangelho. Porque esse é o dia mais maravilhoso que existe na semana. Ou pelo menos deveria ser. Se não é, porque os homens ainda não estão fazendo como tal. Mas dentro da palavra é. É o dia que Deus separou de nós com Ele. E é por isso que nesse dia nós devemos sermos o mais rigorosos possível. Não tratar de assuntos dos nossos interesses, como diz a palavra. Assunto de trabalho, de planos, de planejamento. 6 dias temos para conversar. O que nós devemos conversar nesse dia? Referentes à palavra de Deus. Isso nos mostra se nós estamos realmente dispostos a obedecer a Deus ou não. Pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. O que é reverência? Reverência nós vamos ver aqui, é um respeito. Reverência é respeito. Então eu respeito o que Deus deixou escrito. Eu respeito o que Deus deixou determinado. Por isso nesse dia eu vou fazer conforme está escrito. Eu mostro o meu respeito por Ele. Você pode ver que o respeito ele é uma das bases de todo relacionamento. Imagina numa casa, um marido e mulher. Se a mulher pede respeito pelo marido ou o marido pede pela esposa, tem como ser feliz?
Não tem. O respeito é a base, é o limite um ao outro. Se você perder o respeito por Deus, pelas coisas de Deus, você jamais vai ser um servo na terra de Deus. É isso que nos faz o limite onde nós estamos. Esse é o limite de servo, é o respeito, pelo que está escrito. Respeitar é o quê? Obedecer. É você saber qual que é o seu papel, até onde você pode ir, o que você não pode fazer. É não ultrapassar esse limite. Né? Então ele diz, se vamos a Deus agradavelmente com reverência, que é o respeito, e temor. O que é o temor de Deus? É o reconhecimento que nós temos que Deus é amor, mas que Ele também é justiça. Então, se Ele precisar um dia, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, entrar em juízo contra nós, Ele irá fazer se for necessário. Então, por temer isso, eu não vou voluntariamente desobedecer. Se você se esforçar em obedecer a Deus e não praticar o pecado voluntário, você pode ter certeza que você não vai ter a ira de Deus sobre a sua vida. E até pessoas que quando pecam voluntariamente, Deus ainda é misericordioso com ela, dando oportunidade para que ela tenha caída real de se arrepender. A palavra de Deus diz que Deus é tardio em irar-se, mas grande em força. Olha para você ver como Ele nos ama. Nós já somos diferentes, né? Contrariou, já está gritando, já está brigando, já está dando. Não, mas Deus é tardio em irar. Nós nos iramos facilmente, automaticamente. O homem é assim. Então há uma grande diferença nisso. Então nós temos que saber o que nós somos realmente, o que nós queremos ser. Se eu sou o tipo de pessoa que eu não admito ouvir que eu estou errado, se eu sou o tipo da pessoa que eu acho que tudo que pastor fala no público está jogando indireta para mim, se eu sou o tipo de pessoa que eu vou fazer o que eu quero, o resto é resto, eu não sou servo de Deus, não vou ser nunca. Nós temos que ter a humildade de reconhecer de que tanto o pastor quanto as ovelhas, todos nós precisamos nos corrigir, todos nós precisamos nos avaliar. E que se nós estivermos unidos, reconhecendo o erro um dos outros, e estivermos dispostos a cada um fazer a nossa parte, nós seremos um povo unido, um povo feliz, um povo conforme a vontade de Deus. Mas que estaremos enfrentando todos juntos as tribulações, as adversidades, mas com uma certeza, a certeza da vitória. A Bíblia fala que Davi, quando Deus ungiu como futuro rei de Israel, por toda a sua vida, veja bem, Davi reinou sobre Israel 40 anos. Né? Samaria e Israel, juntando os dois reinados, em 40 anos. Ele nunca perdeu uma batalha na vida dele. Nunca. Ele foi um guerreiro que não conhece a palavra derrota. Por quê? Porque Deus é com ele. Assim é que Deus quer fazer de cada um de nós. Nós estamos falando no sentido espiritual. Nós nunca vamos ter desamparado, nem física, nem espiritualmente. Se tivermos fidelidade a Deus, na sua palavra, em obedecer a sua palavra, em ter reverência, respeito. O respeito, essa reverência, ela vem como um todo, a partir do momento que nós colocamos os pés na casa do Senhor. O modo de comportar, o modo de vestir, o modo de agir, tudo isso está sendo avaliado por Deus como uma reverência. Nós temos a consciência de onde eu estou, que lugar é esse, para que isso serve, quem está aqui. Isso tudo é avaliado. Se você vê no meio dos homens, se você for participar, por exemplo, de uma audiência que tem um governador do estado, e você estiver vestido ali de uma roupinha de qualquer jeito, vai uma pessoa ir lá e vai te mandar para fora. Agora, quem está presente no culto? Que a palavra de Deus diz. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com ele. Quem? O próprio rei dos reis. E tem uma outra classe também que está presente. Quem? Os anjos. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos, então eles estão presentes no culto. Então veja bem, uma presença tão importante como essa, do próprio Filho de Deus, dos seus anjos, nós temos que mostrar para ele a maior reverência possível. A casa de Deus, quer dizer, é o nosso coração, mas o local onde nós nos reunimos é um local em qual nós estamos ali prestando culto ao Senhor, e que nós devemos colocar ali toda a nossa reverência, respeito, humildade. Não é um local que nós devemos
agir de qualquer forma, né? Mas sabemos bem diante de qual lugar nós estamos entrando, na presença de Deus, né? O objetivo do estudo diz assim: mostrar a todos a importância da reverência na igreja de Deus, prestar atenção à palavra que está sendo pregada, seja na escola bíblica ou nos cultos, abrir a boca para louvar o Senhor, dobrar os joelhos nas orações e manter-se em silêncio. Aquele que assim não procede não tem comportamento de crente. Olha só, são coisas, na verdade, coisas simples. Uma outra coisa que não está acrescentada aqui, e que eu acredito que as pessoas também não façam, não fazem, até não é por maldade, é por esquecimento mesmo. É desligar o celular ou pôr um silencioso no vibrador na hora do culto, né? Vocês mesmos, isso infelizmente uma vez aconteceu comigo mesmo, porque o meu celular estava aqui debaixo, tocou na hora que eu estava pregando, né? Então, assim, é uma coisa que a gente faz, e até por esquecimento. Mas é uma coisa que a gente deve também procurar observar, para que o culto, a nossa atenção seja totalmente voltada para a palavra do Senhor, para aquilo que está sendo feito, para aquilo que está sendo apresentado. Se a gente não conseguir ter reverência a Deus nas pequenas coisas, nós vamos conseguir ter nas grandes, né? Então, as mínimas coisas nós já temos que estar trabalhando com isso. A primeira pergunta da lição é a seguinte: o que significa a palavra reverência? Respeito profundo, respeito às coisas sagradas, consideração, né? Então, se a igreja é sagrada para você, a Bíblia, essa aqui, pode pegar a Bíblia, toda a Bíblia é sagrada, né? Se ela é sagrada, então, quando a palavra é ministrada, nós temos que ter respeito, temos que ter reverência, né? Às vezes eu vejo até mesmo pela televisão, né? Quando está sendo filmado alguns cultos, está a pessoa lá com tablet na mão, não sei o que lá. Tem pessoas que têm que ler a Bíblia pelo celular, computador, tudo. Mas será que todos estão falando por isso mesmo? Né? Será que na hora do culto que o pastor está pregando, ou algum outro irmão está pregando, estou falando pastor, é o todo que trabalha. Ali não é a hora que a gente está conversando com o irmão, está contando um caso. Não. Nossa atenção, o nosso coração tem que estar sempre voltado diretamente para o altar. É do altar de Deus que está jorrando a fonte de água viva, que é o quê? A palavra de Deus. Né? Essa palavra ela é de quem? De Jesus. Ele disse: eu sou a fonte de água viva. Né? Então, se a palavra está de acordo com os ensinamentos dele, a verdade é o quê? É o próprio Jesus se manifestando através da palavra para todos nós. Né? Mas é preciso ter uma humildade muito grande para poder entender isso, sim. Tá? É preciso amar muito a Deus, mais do que a nós mesmos, para poder mudar, para poder seguir isso, para poder dizer: olha, eu sirvo a Deus. Essa reverência que eu estou prestando aqui é a Deus, não é a homem. Eu respeito o pastor, eu respeito o irmão, mas não é a eles que eu estou prestando essa reverência. É o meu Deus que se faz presente nesse momento, na representação do seu Filho Jesus. Né? Essa consciência nós devemos ter. Então, por isso que nós devemos respeitar tudo aquilo. Outra coisa, respeito às coisas sagradas. Toma cuidado para você abrir a sua boca para falar sobre a igreja. Às vezes as pessoas falam mal da igreja sem fundamento, falam mal dos irmãos sem fundamento. Né? Então, assim, tudo que se refere a Deus é sagrado. Você acha que o povo de Deus não é sagrado? O povo de Deus é um povo sagrado. Mas quando nós estamos dizendo um povo sagrado, é todo aquele que tem um compromisso fiel de obediência a Deus. Aquele que tem um esforço em fazer a vontade de Deus. Esse é o povo de Deus. Não é o povo que está presente dentro da congregação, mas sim aqueles que no seu dia a dia levam a Deus a sério, levam a sua palavra a sério, procura colocar em prática. Uma coisa muito interessante aqui, nessa leitura bíblica aqui de Efésios, né? Eu vou ler só um versículo aqui, ó, versículo 3 e 4. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem torpedo, nem favorice, nem chocarrice, que não convém, nem antes
Mas antes, ações de graça. Porque, assim, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário nem puro avarento com a idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Então, o que isso aqui está falando? A gente tomar muito cuidado com o nosso palavreado. Infelizmente, é tão comum nós vermos pessoas que se dizem que estão falando palavrão, falando imoralidade, participando de conversas assim, e acham que está tudo normal. Então, pelo contrário, isso é um pecado grave. Só que é um pecado tão natural, né? Tão natural, o inimigo conseguiu fazer com que isso que Deus abomina fosse uma coisa tão bem aceita, uma normalidade dentro da sociedade, que as pessoas não tremem quando fazem isso. Quando falam moralidade, quando falam palavrão, essas que elas não tremem, elas nem sequer, a maioria delas, tem que travar de pedir perdão a Deus por aquilo que falou. Por quê? Porque isso é muito natural. Isso já está fazendo parte do dia a dia. Né? Mas aqui está falando que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam. Então isso aqui está vindo batendo contra nós. Então, se você faz parte de um povo santo, um povo que é sagrado, então nós devemos estar muito cuidado com essas atitudes. Tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. No dia a dia, mas também dentro da casa do Senhor. Né? Isso tudo o quê? Pede para nós desenvolvermos em cada um de nós o quê? A vigilância. Vigiarmos a nós mesmos. Vamos à segunda pergunta. Como devemos nos sentir quando vamos à igreja de Deus? Muitos vão à igreja sem vontade. Talvez para agradar a alguém, o marido, a esposa, o pai, a mãe. Porém, devemos nos sentir felizes, alegres quando vamos à igreja de Deus. Pois lá encontramos a família de Deus. Iremos nos confraternizar, louvar e nos purificar através da sua palavra. O irmão João estava em Salmo 122, irmã Lúcia, Salmo 133, irmã Carolina, Salmo 150, irmã Nilda, João 17, por favor. Vamos ler esses versículos aqui, o que a palavra de Deus está nos falando a respeito disso tudo. Né? Então, assim, tem pessoas que vão à igreja para poder fazer a vontade do outro. É o maior erro que uma pessoa comete. Eu sugiro que se alguém vem à igreja, sim, 150 versículo 1. Eu sugiro que se alguém vem à igreja para poder agradar o marido ou a esposa, pai ou a mãe, ou alguma coisa, não venha. Fique em casa. Faz o que quiser, mas não venha. Se for para isso, não venha. Né? Você vir obrigado, você vir contrariado, não venha. Mas se você quiser vir, eu acho assim, que a partir do momento que nós não temos a vontade de vir à igreja, nós devemos lutar contra a nossa vontade. Você não está sendo falso, não. Você está lutando contra o mal que é em ti. Que o inimigo conseguiu colocar os exames. Certo? Mas a partir do momento que você chegou lá, o que você deve fazer? Se comportar com reverência. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Vamos ver Salmo 122, o que diz? Lê alto e forte para nós ouvir. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem disse isso? Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor há o que ali? A unção, a poder, a transformação para a nossa vida. Mesmo que a gente não tenha consciência disso, eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, todas as vezes que nós participamos de um culto, de um estudo bíblico, aquilo que nós ouvimos, a palavra ministrada, seja por quem quer que for, que Deus levou ali na frente, aquilo faz uma grande diferença nos dias da nossa semana. Deus muitas vezes nos confronta com a palavra. Deus nos ensina através da palavra. Às vezes aquilo que nós ouvimos fica gravado no nosso subconsciente e daí talvez uns dias depois, um mês depois, um tempo depois, você vai viver uma situação dentro daquilo que você ouviu na casa de Deus e você vai tomar a decisão certa. Por isso é importante termos reverência, virmos na igreja, prestarmos atenção, participarmos.
Porque isso aí só tem uma pessoa que é beneficiada, nós mesmos. Deus não precisa de nada disso, Ele é perfeito, Ele não é pecador, Ele não é falho. Mas a palavra de Deus, ela nos molda, por isso está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ver agora o Salmo 131, verso 1, lê para nós. 133, perdão, versículo 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus vive unido como se todos fossem irmãos. Oh, que bom e suave é que os irmãos vivem em união. É a mesma coisa. É a mesma. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que união é essa que a palavra de Deus está dizendo? É quando nós nos encontramos na casa de Deus, quando nós vamos realizar um culto, sim, mas não é só isso. Se ficar limitado a isso, não somos igreja, não somos povo de Deus. Quando aqui está dizendo, ó, quão bom e agradável o Senhor que os irmãos vivem em união, uma união como um todo, de vida. É uma união de vida, é fora da igreja também. Sabe? Embora as pessoas muitos não dêem a mínima importância para isso, mas você como meu irmão ou irmã, o seu problema, ele também é o meu problema. A sua dor também é a minha dor. Eu estou falando minha dor e meu problema como pastor, não. Nós todos como irmãos. Isso não é só o pastor, né? Um tem que ter pelo outro. Todos nós. Nós temos que ter confiança nos outros. Nós temos que ter uma amizade sincera e verdadeira. Se uma pessoa falar para você assim, ó, você tem amigos? Tem, meus irmãos são meus amigos. E sermos verdadeiros. Por quê? Isso é viver o Evangelho. É bom e agradável que os irmãos vivam em união, com sinceridade com os outros, ajudando uns aos outros, não tendo resistência um ao outro. O que é isso? Às vezes eu estou passando por um problema, uma situação, eu não falo nada para vocês, aí eu me viro sozinho. Se você não pode me ajudar diretamente, eu tenho certeza que a oração de vocês, ela tem muito peso na resolução do meu problema. Então isso é viver união. É ser verdadeiramente uma família. Quem não pensa assim, quem não aceita isso, só está fazendo papel de cristão, mas não é. O verdadeiro cristianismo é isso. Uns pelos outros. E a Bíblia fala, fazer o bem, primeiramente quem? A da família da fé. Tem um exemplo, assim, uma brincadeira aí que eu vi as pessoas fazendo uma vez, fala assim, ó, se você tiver num bar e do lado está morrendo um irmão seu da igreja, está afogando, e um outro ali, um ímpio, quem que você vai salvar? Aí muitos falam, eu vou salvar o ímpio, porque o irmão já está salvo, né? Então o ímpio vai ter oportunidade de salvar. Está errado. O que está escrito? Fazer primeiro o bem aos da família da fé. Não quer dizer que você vai tirar o outro dali, que você vai procurar fazer os dois. Mas se a escolha for um só, você tem que procurar o seu irmão. O que nasceu de novo, que honra o seu Deus. Em primeiro lugar, o da família da fé. Isso aí não é acepção de pessoas. Tá? Isso é cumprir a palavra de Deus. Aí, você se escandaliza de ouvir isso. Então, se você tiver que salvar o seu filho estranho, ou um outro estranho, quem que você vai salvar primeiro? O filho. Não é? Aí não escandaliza. Né? Então, você vê que a consideração que você tem que ter com o seu irmão, e quando eu falo irmão, é aquela pessoa que realmente leva a Deus a sério, se esforça para fazer a vontade de Deus, tem um compromisso com Deus, tem reverência, tem respeito, tem amor, que leva a sério a sua fé. Não é aqueles que estão na igreja avacalhando, fazendo as coisas que estão querendo. Isso é irmão. É irmão porque nasceu do batismo, mas é um irmão rebelde. Né? Que está precisando vir para a presença do Pai. Mas mesmo com ele, você tem que ter essa consideração. Né? Primeiro das famílias da fé, porque a palavra de Deus ensina. Né? Então, Davi, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quão bom e agradável, Senhor, que os irmãos vivam em união. E o Salmo 151, o que nos diz? Vamos ver aqui. Salmo 151. Aleluia. Louvai a Deus do seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai ao Senhor. Louvai
a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Está dizendo aqui que Deus deve ser louvado em todo lugar. Mas quem pode louvar a Deus? Poder todo mundo pode. Quem realmente consegue louvar a Deus? Aqueles que estão dispostos a obedecer. As pessoas acham que louvor é você pegar um violão, uma guitarra, uma bateria, cantar uma música. Se não tiver a vida com Deus, não vale nada. Esse é o Evangelho de verdade. A religião ensina que louvor é isso, é show. A religião é isso. Nós não temos parte com religião. Nós temos parte com o corpo de Cristo, que é diferente. Pode falar. Porque o louvor também é uma palavra cantada, né? Se eu também não está praticando, tem muita coisa que fala no louvor que Você tem que praticar. né? Se você não praticar, o que adiantou? O louvor verdadeiro deve ser vivido, não apenas cantado. Então, Deus está dando a mínima para show. Se tem uma coisa que Deus detesta é show. Deus não gosta de show. Quem gosta de show é o homem. O homem que gosta dessa palhaçada, de ficar pulando sem cangar, sabe? Depois sai lá fora e já sai cantando as meninas, já vai fazendo um monte de coisa errada, vai fumar droga e tudo. Show é isso. Mas louvor é você vai na presença do Senhor, louva Ele, tu sai daquele lugar. Sabe o verdadeiro adorador de Deus? Vocês têm um evento para adorar a Deus. Quando sai dali, você já olha ali. Qual que é o primeiro sinal se ali teve o povo de Deus ou não? Limpeza. Fica aquela lixaiada aqui dali, que aquele povo ali não respeita nenhum lugar onde que ele vai respeitar a Deus. Agora o povo de Deus, você comprou no meu bolso. Vou jogar no lixo depois. Então, o primeiro sinal, sabe? É um lugar que tem ordem, tem paz, tem tranquilidade, não há briga, não é? Aí sim, ali eles louvaram a Deus. Mas esse negócio de reunir, aquela, sabe, tudo de qualquer jeito e tal, isso não é louvor, sabe? Isso é lixo espiritual. A palavra é dura, mas é para ser mesmo. Nós estamos no último tempo e o Evangelho tem que ser pregado como ele é, não é como as pessoas querem ouvir, não. Quem não gostou, o problema. Mas o nosso Deus, ele merece ser louvado, ser adorado em espírito e em verdade. Ele busca sobre a terra os verdadeiros adoradores. É por isso que nós temos que ter reverência a Ele, reverência à igreja, que é o corpo de Cristo, né? A palavra, tudo que se diz relacionado a Deus. Nós devemos ter reverência. O que é reverência? Um profundo respeito a todas essas coisas. Então, se eu tenho esse profundo respeito a Deus, quando eu vou elevar um louvor a Ele, eu primeiro vou olhar se a minha vida está em processo de obediência a Ele. Isso é reverência. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ver se está dentro da palavra. Você está entendendo? Não é o que os outros dizem de você, não. É se o que você fala está dentro da palavra. É isso que interessa. É isso que é a verdade. Por que vocês acham que Jesus parou numa cruz? Porque ele falava tudo que o povo queria ouvir, não era? Não. Ele contrariou aquela geração inteira. As pessoas que ele curou, o qual ele... Lá, depois de ler lá aquela passagem lá do Getsemane, quando ele foi preso, Judas chegou até ele, deu um beijo. O que ele falou para Judas? Amigo. Ele chamou Judas de amigo. E Judas chegou ali com a multidão para poder prendê-lo. E ao ser manietado, quer dizer, colocar algemas, ele disse, vocês estavam comigo na sinagoga, pregando o Evangelho, ouvindo o Evangelho, por que vocês vêm até mim com porretes para me prender como um ladrão? Jesus perguntou para aquele povo, o povo que ele curou, que ele pregou o Evangelho. Mas era um povo interesseiro, só queria vantagens do Evangelho. Mas quando foi contrariado pela palavra de Deus, odiou a ele. Quando a palavra de Deus impactou com a vida daquelas pessoas, que foi contra os seus próprios interesses pessoais, aí criou neles uma raiva contra esse tal de Jesus.
Vamos crucificá-lo, vamos ver se ele é filho de Deus mesmo. Se ele for, ele sai daquela cruz. Mas aqueles que realmente aceitaram a palavra, eles sofreram com a prisão de Jesus. Eles não defenderam, isso é verdade. Mas havia sofrimento em cada um deles. É como Pedro diz, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E essa palavra de vida eterna, ela permanece viva até o dia de hoje, através da igreja de Deus. Examinai as Escrituras, se o que está sendo pregado está contrário. Então a reverência a Deus, a igreja, ao corpo de Cristo, em primeiro lugar, é você reconhecer a verdade. Há um só Deus, um só corpo, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só. Se você acha que os outros estão entrando nisso, você não está tendo reverência, você não está tendo um respeito profundo a tudo aquilo que Jesus fez. Se você se dispõe a pecar voluntariamente, você está tendo um respeito profundo ao sacrifício da cruz. Mas se todos os dias você luta contra a sua carne, luta contra você mesmo, você está reverenciando esse sacrifício. Você está reverenciando a sua salvação. E você é digno do reino de Deus. Porque a palavra de Deus te faz digno, mesmo sendo perfeito. Porque a graça de Deus cobre a sua perfeição.